Muito bem, Jader, estamos de volta? Estamos de volta, Bem, sejam bem-vindos ao fim do mundo. é isso aí, estamos de volta. É, Agora com um som bom e com a internet boa. Opa, agora sim, pessoal. No episódio anterior a gente teve um imprevisto, mas a gente não quis deixar de gravar. Nos desculpem, mas agora vai ficar tudo redondinho aí. Isso aí. Desculpa aí, pessoal, realmente não deu para fazer aquele episódio. A internet estava muito atrapalhando a gente. Não tinha o que a gente fazer, era aquilo, era não gravar. Então a gente decidiu gravar e fazer o episódio de Esmirna. Acho que dá para entender 92% do que tá lá. É, quando eu falei e não tinha áudio, eu percebi e eu repeti depois o que eu tinha dito. Então vocês não perderam esse conteúdo. Mas vamos lá. Vamos para o episódio de hoje. Nós estamos agora indo igreja por igreja. E nós vamos agora para o episódio de Pérgamo. E nesse episódio você vai entender uma coisa. Nesse episódio você vai entender uh, um detalhe importante, porque agora a gente vai para a terceira igreja. E aí a gente já tem Sim, já uma contagem boa para poder te mostrar algo que está sendo já dá para construído. criar uma estatística já. Já dá, é. Já dá para te mostrar para você uma coisa que está sendo construída aqui nas 7 igrejas, certo? Se a gente não esquecer de falar, porque é muita coisa que a gente tem para falar aqui sobre essa igreja aqui, a igreja de Pérgamo. Então a terceira igreja, seguindo o caminhozinho para a gente chegar onde a gente tinha que chegar, né? É, com essa igreja, assim, seguindo primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, Pérgamo. E aí vamos ler o texto bíblico, Jader. Vou colocar na tela aqui e você lê pra gente. Sim, Está ali, pode ler tudo, depois a gente volta olhando com calma. Está na tela aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. ok. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem. Então, igreja de Pérgamo aqui, já vou começar já fazendo o primeiro comentário, que no verso 12 você leu ao anjo da igreja em Pérgamo. Só lembrando, pessoal que está acompanhando a gente aqui, é ao mensageiro da igreja de Pérgamo. Tá? Escreve estas coisas aqui. Sim, Diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então aparece novamente, Jader, aqui uma cena que a gente já viu. A gente sabe quem é que está falando, ele está se identificando dentro da carta como aquele que apareceu no capítulo 1, como aquele que é descrito por João. Então, assim, a revelação de Jesus Cristo. Jesus está sendo revelado. Já no capítulo 1, ele é revelado. João fala como que ele está vendo. E a gente se pergunta no capítulo 1 assim, ó, por que, que ele tem uma espada de dois gumes na boca? Por quê? Então, quando a gente se faz essa pergunta, é, a resposta aparece na frente. A resposta aparece aqui. No próprio livro tem a resposta do porquê ele tem a espada de dois gumes na boca. A gente vai começar a ver essa revelação aqui, nessa mensagem para Pérgamo. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês o hiperlink, né? A ligação que há entre o capítulo 1 e as 7 igrejas. Vocês vão ver depois que a ligação ela extrapola as 7 igrejas.
Mas aqui a gente está vendo o primeiro exemplo dessa modelagem profética acontecendo. Então você vê aquele que tem a espada saindo pela boca, você vai ver ele aparecendo de novo aqui para falar com a igreja de Pérgamo. Por que Jesus escolhe aparecer agora para a igreja de Pérgamo dessa maneira? Por que ele resolve usar esse recorte do capítulo 1 para falar com Pérgamo? Tá? Então essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Por que ele resolveu Sim. pegar esse recorte dele e usar aqui para Pérgamo, especificamente? Né? Até porque as outras revelações das igrejas anteriores, elas têm a ver com a situação que elas estão passando, Uhum, né? uhum, Então agora, conforme a gente vai avançando, é legal a vocês terem em mente as igrejas anteriores para ir formando o quadro todo, né? Porque apesar da gente estar indo aqui igreja por igreja, quando a gente passa por Éfeso, é legal a gente ir para Esmirna com Éfeso em mente. E aí, quando vai para Pérgamo, vem com as duas em mente. A gente vem carregando tudo para compor toda a imagem no final. uhum. Porque, por exemplo, Diego, quantos problemas Éfeso tem? De cabeça assim, não lembro, não fiz a conta para guardar. Eles só perderam o primeiro o quê? O primeiro amor, certo? Ah, Éfeso, É a única perdão. coisa que. Estava cabeça em Pérgamo, Éfeso. desculpa. Éfeso. Éfeso só tem um problema: perder o primeiro amor. Sim, Agora a gente já chega aqui em Pérgamo, a igreja tem mais de um problema. sim. Então os problemas eles vão aumentando. Só que também, cara, as promessas vão aumentando. Uhum, Éfeso é dada uma promessa. uhum, Aqui em Pérgamo a gente já vê mais promessas. uhum. Então a gente começa a ver que quanto mais o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis para os cristãos, né? E aí, aqui, isso que você está falando é muito importante, Jada, porque aqui você entende que há uma progressão acontecendo. E essa progressão é um dos elementos que diz pra gente que uma das camadas de cumprimento das sete igrejas está na história. Porque a história progride. Então, esse Uhum, movimento natural de progressão da história, você encontra ele na revelação para as sete igrejas. Então não está só progredindo na caminhada de Roma, né, na caminhada das estradas romanas pelas sete igrejas. Além de você ter uma progressão ali, você também tem uma progressão acontecendo no amadurecimento da igreja na história. Então, do mesmo jeito que a gente não começa muito corrupto, a gente começa com um problema só, que é Éfeso, né? E uhum. do mesmo jeito que você precisa de mais remédio, que são as promessas, como você falou, para as mazelas que estão acontecendo, as mazelas aumentam, o remédio aumenta também, do mesmo jeito que você tem essa progressão, aqui você tem uma dica importante do livro de Apocalipse pra gente, dizendo que nós temos uma progressão sendo feita aqui. E aí, por isso, chegou-se à conclusão de que essa progressão histórica está presente aqui nas cartas. Sim. Cara, e só uma coisa antes da gente entrar aqui direto no texto. Uma coisa que eu acho muito legal também é que a mensagem ela é distribuída para as comunidades e isso faz com que as comunidades aprendam a depender umas das outras. Hum, Para que a verdade, para que o conhecimento de Cristo cresça, né, de uma forma profunda e mais completa, uhum, uma igreja vai ter que entender que ela precisa da outra. uhum, Que por mais que a gente tenha falado aqui que cada igreja recebeu todas as cartas, é muito diferente eu e você aqui estar estudando as cartas, ou você ir lá, ouvir alguém que passou por esse contexto e compartilhar o ponto de vista dele a respeito da carta que era endereçada a eles, uhum. né? Então, a verdade ela vai progredindo e Deus também faz de uma maneira com que uns dependam uns dos outros, para que a verdade cresça mais ainda, né? Que ela vai se dando de uma forma comunitária, ela não é exclusiva de uma só igreja ou de uma só pessoa. Perfeito. É, é, essa ideia de comunitário é a ideia da igreja em si, né? Então, mesmo as igrejas estando geograficamente distantes umas das outras,
Deus está falando, Jesus está falando com a igreja. Isso é muito Sim. importante. Né? Ele não está falando individualizado, ele está falando com a igreja. Ele enxerga-o como um corpo. E Exato. mesmo aquilo que é individualizado, ou seja, que é para uma igreja específica, vai para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, para todo mundo participar. Né? Então é um envolvimento Sim. de familiar. Junta tudo numa coisa só, é o corpo de Cristo. Né? Então, Jader, Então, Diego, é isso mesmo. voltando à nossa pergunta. Voltando à nossa Sim. pergunta, por que ele tá com a espada de dois gumes na boca? Né? Vamos lá. Calma. Vamos ler mais um pouquinho para a gente chegar nessa resposta. Voltando lá para o verso 13: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que interessante. O problema nesse lugar aqui é. Em outros lugares ele vai falar: Conheço as tuas obras, né? Aqui ele falou: Eu sei onde você mora. Sim. Ou seja, Eu sei quem mora com você também, né? também. Ou seja, tem alguma coisa nesse lugar que, que causa uma atmosfera que é contra a igreja. É, Ei, é logo. Cara, e não tem nada pior do que você falar o trono de Satanás, né, cara? é, Já é uma revelação assim pesada logo de cara para essa igreja. isso. Por quê? Porque Pérgamo, que é uma cidade, inclusive, que não existe mais, né? Tá aí as ruínas aparecendo aqui atrás de nós. Só tem ruína. Se você for lá, não vai ter mais nada, não tem cidade lá. Essa cidade, Jada, ela era como se fosse o Vaticano em Roma naquele tempo. Sim, era a capital era a capital da província era a capital de Roma ali naquela região da Ásia. E era capital religiosa. Então, assim, os templos, todos os templos, de tudo quanto é coisa que tinha de idolatria, estava em Pérgamo. Era um centro religioso. Então, assim, eu não estou exagerando, tá? Não é um exagero que eu estou falando aqui. Historicamente, Pérgamo era a capital religiosa de Roma na época. Então, assim, hoje a gente conhece a capital religiosa de Roma é o Vaticano, porque o Vaticano se tornou cristão no quarto século. A partir do momento que ele se tornou cristão no quarto século, ele se rearranjou religiosamente falando, né, espiritualmente falando, e aí a gente conhece o centro do poder de Roma como sendo o Vaticano hoje. Porém, o centro do espiritual de Roma, é, daquela Roma que era Político civil. idólatra, daquela Roma que era idólatra, Político. era Pérgamo. Então, assim, Sim. você tem ali o trono de Satanás por isso, porque toda idolatria, todo paganismo se manifesta nessa cidade. Então, imagina o que é ser cristão nesse lugar. Como é difícil ser cristão nesse lugar. Né? Sim, um exemplo é a gente já falou bastante, né, nas outras igrejas, mas aqui, cara, é tipo assim, é a super ênfase mesmo do paganismo É, das cidades é Pérgamo. É, culto a Zeus. Pérgamo foi a primeira cidade, Diego, que instituiu o culto ao imperador enquanto o imperador ainda estava vivo. olha aí. Então tinha o culto ao Asclépio, que era aquele deus serpente, que eles tinham as moedas eram cunhadas com a foto do Asclépio. Dionísio, Atenas, Zeus. Aí tem essa ideia de Zeus, né? O cara tinha uma estátua de 36 metros de altura no alto da colina. E aí alguns historiadores falam que dava a ideia de um trono, né? Então, mais uma vez, é aquela ênfase de que se você mora em Pérgamo e não participa das cerimônias religiosas, você é visto como alguém contra Roma e como alguém contra o povo de Roma. Uhum, sim. Então, o próprio povo te via como uma pessoa não grata na cidade, né? E aí os cristãos, eles são enquadrados como uma seita, sabia, Diego? Os cristãos, os romanos olhavam os cristãos como ateus, porque eles não criam nos deuses romanos, quem não crê em Deus romano era um ateu. Entendi. Eles não tinham uma religião validada, né? E aí Uhum, você tem aqui, por exemplo, dizendo assim, olha como o lugar é complicado. Porque Deus fala assim, eu sei onde você mora.
Então, isso aqui, na verdade, é a favor de Pérgamo. Eu sei o lugar que você está. Isso. Sei o lugar que você está. Porque olha o que ele fala em seguida. Que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Tá vendo? Lembra que, lembra que Jesus ele se apresenta como segurando na mão as 7 estrelas? Sim. Uhum. Então, lembra que eu falei pra você que essa ideia de segurar as estrelas é uma coisa assim que eu não vou soltar mesmo? Uhum. É daí que vem esse conservas, entendeu? Hum, Eles estão se agarrando firmemente ao nome de Cristo e não estão negando a fé dele. certo. Então, Jesus começa falando assim, não, tô ligado onde vocês estão, tô ligado na atmosfera que é, tô ligado na dificuldade que é, como que naturalmente é difícil fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão conservando a fé aí, não me negaram. Né? Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele volta a repetir que o lugar é tão hostil que houve um martírio ali entre eles, de um cara chamado Antipas, e aqui a gente tem um problema, Jada. Quem é esse Antipas? Hum, cara, Antipas é isso aí, ó. É a testemunha fiel e que foi morto por causa de Jesus. Não tem mais nada sobre Antipas na Bíblia, cara. E Antipas é outra, isso aí, eu ó. fui. É o que tá aí, cara. Quem é Antipas? É uma testemunha fiel de Jesus. Até o fim. É. E eu sei que E outra, cara, o nome dele, até nisso foi. Eu tem, tive dificuldade. Porque tem duas as duas coisas que possibilidades. eu achei do nome são totalmente diferentes, né? Uhum. É. Uma é contra o todos, né? Uhum. Um Marte. Faz até sentido, né? Que Contra todos, você morar onde está o trono de Satanás, o seu modo de vida vai ser contra tudo e todos. Uhum. E o outro era é, como o pai, é isso? No lugar do pai, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim mesmo. Eu não lembro. Que era que o desejo do pai era que o filho tomasse o lugar dele, né? Então é essa a ideia. Então as duas são muito diferentes até para poder falar do nome É dele. assim, porque o significado do nome dele não ecoa nada em lugar nenhum. Entendeu? Não bate com outros Sim, lugares, né, do Apocalipse. Não ecoa nada em lugar nenhum. É o nome do cara. Será mas que. cara, olha que Eu não bonito. acho, Jader, Ele só uma opinião importante aqui. Eu não acho que esse nome é forçado do tipo assim. Vou dar um nome genérico que tenha um fictício. significado. Por quê? Porque tá falando de um cara que a igreja de Pérgamo conhece que foi morto. Sim. Entende? E ainda Jesus chama ele pelo nome, né? É. Apresenta ele pelo nome no livro do Apocalipse ainda que não é comum, né, nomear assim pessoas, né? É, Uhum. é mais reinos. Mas cara, tem uma coisa muito nobre assim, né? Porque João classifica ele como meu fiel e minha testemunha, Uhum. que são classificações dadas somente a Cristo no livro de Apocalipse. Uhum. Então, se tem alguém que representou Cristo aí, Antipas foi esse cara. E isso é muito importante no livro inteiro de Apocalipse. Porque eu vou falar aqui, vou dar um spoiler aqui. Quem pegar, segura isso na mão e leva. O livro de Apocalipse vai relacionar os mártires a ter o caráter de Cristo. Então você vê isso aqui. O mártir é citado com os atributos de Cristo na Bíblia. Aliás, no livro, né? Ele é a testemunha fiel, certo? Então, aqui você tem o caráter de Cristo sendo impresso, não, né? Já estava impresso, foi demarcado para a gente ver que o mártir tem o caráter de Cristo. Isso é o livro de Apocalipse, entendeu? Tem muito disso. Sim. Isso é muito importante. Então, a gente tem isso aqui. Esse Antipas é as duas uma, tá? Ou a gente era para quem tava lá saber. Então ele tá falando o nome de Antipas, João, Pedro, o nome da pessoa aí, o rapaz que morreu. O rapaz que morreu tem esse nome aqui, E, beleza? Ou e a isso. gente tem a certeza que muitos morreram. Então, quando ele nomeia o nome, né? É, Quando ele dá um nome,
ele personifica a mesma pessoa ali. Personifica. E deve ter sido um caso especial que embrulhou ele de alguma maneira, Tocante para a que tocou igreja. pra igreja. Entendeu? E quem sabe pra igreja isso até foi uma glória do tipo, você ouvir a confirmação de Deus de que aquele cara que morreu era realmente, né? Na Fiel. visão de Deus fiel, testemunha. Então, enfim, Sim. tem muitos significados profundos para a igreja local. Para as outras camadas de interpretação, pode ser que não tenha significado direto esse nome. A não ser, Jade, e aí vem a segunda possibilidade, que em algum Hum. futuro cumprimento se revele a nós o que esse antípase pode significar. A não ser que. Eu acho essa. Ou o que é ser contra todos. O que é ser contrator, exatamente. Eu não acho que a gente tem maturidade ou revelação do espírito ainda para poder chegar a essa conclusão. Então essa conclusão ela tá tipo assim, é uma possibilidade, tá? É. O que dá para dizer agora é que é isso aí que tá no verso 13. É isso. Então ele cita, né, ele fala, então, olha só, eu sei onde vocês moram, eu sei a dificuldade que é, eu sei que vocês têm mantido a fé de vocês, né? É, mesmo passando pela situação de perder o Antipas aí, sendo martirizado, vocês estão firmes aí, habitando nesse lugar onde tá o próprio Satanás, né? Que é a palavra para acusador. E aí ele continua, vamos lá, vamos voltar para o texto, verso 14: tenho todavia contra ti, porém, tenho todavia contra ti algumas coisas. Então vamos lá. Essa mudança de emoção nessa carta, ela vai lá de 80 a 0 muito rápido, né, Mas ele cara? já veio avisando, né? Lá de cara, eu tô vindo com a espada que sai da minha boca. Ele já avisou lá de cara, né? Então ele já deixou avisado. É Não que a vai ser espada pode ser fácil. positivo, né? Ah, eu não acho, não. Você acha? Depende, Cara, né, olha só, cara? espada nunca é Quando toca a positivo. sirene da polícia, Espada. uns correm, uns Não. ficam Cara, aliviados. espada nunca é positivo naquele tempo. Não tem. É, porque pra Pérgamo principalmente, né, cara? A espada pro romano é sinal de juízo, né? Então, Não tem como. É sinal de miséria, sabe? Ah, é sinal de de execução. execução, inclusive a gente. Não vou nem fazer esse comentário, não, mas assim, tem gente que tem uns pensamentos assim muito bobinhos, infantilizados, assim, do tipo, ai, a palavra de Deus, né? Ela não fala certas coisas e tal, mas, cara, espada é a mesma coisa que falar fuzil. É a mesma coisa que falar fuzil hoje. É a mesma significação. Quem usa é o cara do exército, É o instrumento de juízo é o deles. instrumento de juízo dele, exatamente, entendeu? Então, assim, é, E, lembrando também, Diego, que a maneira como Jesus está sendo apresentado aqui, ela também é contextualizada, isso né? Então, a espada ela é muito significativa para a igreja de Pérgamo, ela faz sentido para eles. faz muito sentido, inclusive no contexto histórico, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, segura aí. Vamos lá. Tá. Então, Verso o 14. verso 14 diz assim, ó: todavia contra ti algumas coisas eu tenho, né? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Nossa, puxou Balaão lá do fundo, né, cara, do baú, cara. Do Imagina, você fundo! resgatar Balaão, cara. Meu irmão, a gente fala muito de Balaão, mas Balaão é um camarada que nem do povo de Israel era. Entendeu? Puxou Balaão lá de trás, lá do fundo, como disse o Jader, para falar assim, ó, entre vocês, né, tem os que sustentam a doutrina de Balaão. Então aqui ele está falando de falsos educadores, né, falsos Falsos profetas, profetas, falsos mestres. falsos mestres, obrigado, era essa palavra que eu procurava. Falsos mestres, gente que está vendendo essa ideia aí de que você podia comer carne sacrificada a ídolo, que você podia. E você estava no lugar para isso. Simpatizar Praticar com os cultos prostituição. religiosos. Isso, você está no lugar para isso. Então aqui você tem os caras. E aí, já, a gente já viu esses caras antes, né? Com outro nome. O... Na igreja. Já vimos. Os Nicolaitas.
Que vão ser repetidos aqui, né, que vão cara? ser repetidos aqui, porque são do mesmo esquema. São, É a mesma. são do mesmo esquema. Então, assim, o que o texto está dizendo aqui é. Verso 15. Outro sim, também, tu também. Ou seja, além disso, tu tens também os que da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, você lembra que quando a gente falou dos nicolaítas, ficou aquela dúvida assim, tipo, quem são os nicolaítas e tal, e a gente foi lá nos pais da Sim. igreja descobrir o que os pais da igreja diziam sobre os nicolaítas? A gente usou naquele então os pais da igreja para responder. Só que agora, progredindo aqui, chegou a hora em que a gente pode falar para vocês que o próprio texto fala para a gente quem são os nicolaítas. O próprio texto explica o que é nicolaíta. Então, se você ouvir por aí uma versão do que é nicolaíta, você tem na própria palavra a descrição de quem eles são. Porque eles, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tá? Então, Armando ciladas. a doutrina dos nicolaítas, ela é da mesma forma que a de Balaão aqui. Tá? Eles são tudo da mesma laia. Beleza? Esses dois grupos são da mesma laia. Eles são diferentes, mas iguais. Então, provavelmente, Exato. eles não se batiam. Esses mestres que, que, não tem, que não tem uma doutrina formada, porque senão se teria nome. Já os nicolaítas, eles têm uma doutrina formada. Tem nome. Então, eles são diferentes, mas eles estão no mesmo esquema. Tá? E o Sim. esquema é esse aqui, ó. É se aculturar ao local, é aceitar, Armar ciladas. criar formas de aceitar a religiosidade local, participar dos cultos locais. Prostituição era forma do culto também. Então, assim, aqui está bem claro que o problema deles é o mesmo problema que uma outra igreja anterior já teve, né? E aí, só que aqui você tem mestres, né? Mestres que não estão usando, não são nicolaítas, mas estão com o mesmo esquema, certo? Uhum. Sim. Só para falar aqui um pouquinho de Balaão, Jader, são poucos textos que falam de Balaão, fora a história de Balaão mesmo na Bíblia. Esse aqui é um deles, Sim. que explica. E eu acho que a carta de Judas também Uhum, pega pesado com esse grupo de gente, que ele junta Caim, Balaão e fala, ó, esse povo aí é dessa estirpe aí. isso, exatamente. E aí você vê o que acontece. O Balaão ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele deu a letra pro Balaque. Falou assim: é o seguinte, eu não consegui amaldiçoar. Eu tentei aqui, mas não deu. Falou comigo, jumento. Não deu. Deus não deixou. Não dava para amaldiçoar esses caras. Beleza? Não dá. Então, mas eu vou te dar a letra. Você bota o pessoal lá para participar das festas legais, né? Faz um Baal pior ali, pro pessoal ir para uma festa. Né? Fazer a vontade que eles quiserem lá. Né? Então, o que o Balaão ensinou foi como corromper o povo para eles perderem o poder de Deus. Porque o poder de Deus era invencível. Não tinha como vencer o poder de Deus. Nem contratando um cara para fazer um negócio contra Deus dava certo. Porque o cara não conseguia fazer. Então ele falou assim: o segredo é você tirar eles de Deus. É você corrompê-los para que Deus não possa protegê-los, para que Deus não possa. E aí você consegue afetar, entendeu? Você entendeu isso? Essa é a estratégia. E aí, Mexeu no estilo de vida. isso, você vê Jesus fazendo essa denúncia aqui, falando: ó, os caras estão fazendo a mesma coisa aqui que vocês. Então, vocês estão firmes, vocês estão fiel, mas eu tô vendo entrar essa conversa, certo? Uhum. Aí vem o conselho agora, né? Verso 16. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, assim, ó, espada na boca de novo, aí apareceu, né? E você percebe que Deus está falando assim: olha, resolvam o problema, porque senão eu vou resolver.
E se eu for resolver, vai ser de uma maneira mais radical. Você sabia, Jada, que dentro do contexto do Império Romano naquela época existia um negócio chamado ius gladi? Não, o E que que é isso? ius gladi é a autoridade, é o direito da espada. Nem todo mundo tinha ius gladi, né? Então, assim, os governadores tinham ius gladi, os reis tinham, alguns juízes, não todos, alguns juízes tinham ius gladi, que é uma autorização romana para poder dar a pena de morte. Tipo na época dos juízes, Ah, que o cara já dava a sentença, já executava, ele já fazia tudo? isso. Só que não era qualquer juiz, ainda não era todos os juízes. É tipo os juízes da Suprema Corte. Uhum. Tinham alguns que tinham ius gladi. Então, esses caras eles tinham mais poder do que todo mundo na sociedade, porque eles tinham o grande poder sobre a vida dos outros. Certo? Sim. A cidade de Pérgamo, a cidade tinha ius gladi. Era a única cidade que tinha esse direito de Hum. sentenciar à morte. Essa cidade tinha o direito da espada. Aí quando Jesus vai falar com a cidade que tem o direito da espada, ele fala assim: sou eu que venho com a espada que sai da minha boca. Eu que tenho a espada verdadeira. Essa autoridade de julgar é minha. Eu é que tenho. Cara, tá, só uma pausa. Uhum. É muito mais difícil, então, ser cristão em Pérgamo do que nas outras igrejas até agora. Até agora, com certeza. Não é? Uhum. Porque lá a gente via que eles tinham essa luta também com a cultura do cristianismo, esse embate. E aqui, cara, escorregou, o juiz já podia te sentenciar ali na hora. Tá aí Antipas para contar a história. Antipas está aí para contar a história. E ele também, cara, nos conta a história que é possível ser fiel mesmo num grande centro urbano tomado pelo paganismo. Sim. Você pode até cair na espada deles, mas a espada que realmente importa é que sai da boca de Jesus. E aí, Jada, dá uma olhada em Isaías 49, verso 2. Isaías. Vai você aí, porque aí eu vou Tá, sair aqui da fica tela. aí isso. É. Is- Isaías 49, verso 2. Isso, Isaías 49, verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da tua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na tua aljava. Então, o profeta, ele fala que Deus fez dele, e profeta, a palavra profeta, Navi, é, é, é boca de Deus, Vidente. né? Mas não no sentido que a gente está acostumado. É no outro sentido, é no É, sentido de ser o comunicador de falar o Deus, né? que. E aí ele Sim. fala assim: fez a minha boca como uma espada. Então, esse pensamento de fez a minha boca como uma espada já é antigo no pensamento hebraico. Então, o hebreu, né, ele entende isso, ele vê essa referência do Antigo Testamento, ele entende que isso aqui é aquele que vem para julgar, aquele que vem com a espada que tem, com a fala que tem o poder de tirar a vida, inclusive. Porque Uhum. o julgamento vem, né, o julgamento é anunciado e o julgamento vem. E quando ele vem, Sim. ele vem, e aí tira a vida, e seja lá o que for, que o julgamento determina, entende? Então, É, não. Jesus está se contrastando com o poder de Pérgamo. Sim. Não, você falando aí agora me veio à mente quando Josué tem a visão de Jesus, né? Uhum, E aí Jesus ele se apresenta com a espada e a primeira pergunta dele, você tá contra mim ou já tá a favor de mim, né? Porque ele vê a espada, né? uhum. E cara, assim, você olhar para Pérgamo e fazer um recorte, esse cara aqui é fiel, esse aqui me representa. Opa, esse grupo aqui é Balaão, esse grupo aqui é Nicolaíta, esse grupo aqui precisa se arrepender. É aquela expressão de Hebreus que a palavra de Deus é uma espada viva, eficaz.
vai discernir medula, vai separar junta, osso, Uhum. porque ele só vai ter essa capacidade, Isso. cara. Como que a gente olha para uma igreja que vive no meio do trono de Satanás, aí Deus pinça ali, ó, esse aqui é meu. Ele tá aí no meio de vocês, mas ele é minha testemunha. Uhum. Então só a palavra que é uma espada mesmo é capaz de fazer isso. Sim. Esse aqui eu quero destacar isso mais uma vez, pessoal. Você percebe que quando ele aparece com a espada na boca, lá no capítulo 1, propositalmente ele aparece com esse mesmo recorte aqui em Pérgamo. Ou seja, a revelação dele no 1 está sendo utilizada para progredir a revelação no capítulo 2, na terceira igreja. Sim, agora faz sentido uma espada saindo da boca. Isso, a gente falava, por que tá saindo a espada da boca, né, e tal, é a justiça de Deus, como assim? Sim. Como assim? Como assim? Aqui você vê. Quer dizer, se eu não olho para a história de Pérgamo, isso aqui que é a parte importante que a gente está aqui estudando o Apocalipse, então você tem que entender os princípios de interpretação. Se eu não pego a parte de Pérgamo, eu nunca vou entender com mais clareza o que quer dizer uma espada saindo da boca de Jesus no capítulo 1. Sim, e aí pô, cada um vai inventar uma coisa. Entendeu? Mas não, aqui você tem, e o contexto te ajuda, o contexto histórico, você percebe? Porque essa é uma cidade que tem o direito da espada. Essa é uma cidade em que já morreu Antipas. E morreu por causa da cidade, Jader. Essa morte dele, porque ela está relacionada ao local que ele habita, muito provavelmente ela está relacionada ao governo local. Sim. Entende? Porque a culpa foi do lugar. A culpa foi do lugar, o texto está dizendo. Exato. E que no final aí da carta vai ter ainda mais um detalhe que vai ajudar a dar mais contexto ainda para esse contexto judicial, de sentença, de execução, Verdade, tem de mesmo. absolvição. Tem mesmo. Então vamos lá, vamos prosseguir que estamos no último verso aqui, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, Olha aí, cara, de uma promessa em Éfeso para 3 em Pérgamo, né? certo. E na verdade não é 3, mas eu vou deixar É. isso para falar só em Laodiceia. Vai falar só em Laodiceia? Só em Laodiceia. Não é pra falar agora? Não. Mas eu, Tá escrito 3 aí, mas na verdade não é 3. mas eu prometi que eu ia falar hoje. Ah, você vai falar hoje isso? Mas vamos ver se você vai falar o que eu vou falar. Tá bom. Vai você Eu tô primeiro. sentindo. Depois eu falo. Eu tô sentindo. Vamos ver. É. Vamos ver. Olha só. Primeiro vamos analisar. No final eu falo. Vai. Jade, o que é maná escondido? Que história é essa Assim, de maná antes, escondido? Diego, eu acho que é preciso a gente só lembrar de novo, né? O que o Espírito diz às igrejas, Ah, é verdade. né? Que não tem a ver só com Pérgamo, senão seria singular. Percebe que a carta ela está sendo, no final, expressada para todos que querem ouvir, Quem tem né? ouvidos, ouça. Todos que têm o desejo de ouvir o que o Espírito está dizendo, essa carta se aplica para você. Se Então, aplica para sua comunidade, para sua igreja. então, já que você falou isso, você tá certo, muito bem lembrado, a gente tem que bater sempre nessa tecla. Vou colocar aqui mais uma coisa, então, que é o que eu ia dizer no final. Todas as recompensas. Então, assim, ó, toda vez que Jesus se apresenta para as igrejas, vai acontecer em todas as 7. Agora você tem 3 exemplos para ver. Eu vou dizer para você para que no próximo que a gente for estudar você já saiba. Então isso aqui Já identifica. identifica. Todas as vezes que Jesus se identifica na carta, ele está fazendo um recorte do que eles precisam. Eu tenho o que vocês precisam. Eu sou o que vocês precisam. Tá? Então, a resposta ao problema, à igreja, já vai vir naquilo em que Jesus se identifica logo no começo. Ok? Então, ou seja, a identificação de Jesus na carta está relacionada ao
à necessidade da igreja. É isso aí, Jader? Exato. Não é à toa agora, Diego, que quando a gente fala para alguém, cara, você precisa de Deus na sua vida, Uhum. a carta está mostrando isso. A gente precisa da revelação de Jesus na nossa vida, que vai resolver os nossos problemas. Sim, isso aí. É a revelação de Jesus, né? Então, Não é para isso o livro? veja como ele resolve o seu problema. Como ele tem condição de resolver o seu problema na própria identidade dele. Quem ele é. É quem ele é. Ele não está se tornando, é quem ele é. Certo? Aí as recompensas elas têm uma dinâmica um pouco diferente. As recompensas elas estão relacionadas ao contexto local. Uhum. Sempre ao contexto local. Então ela não vai bater com a necessidade da igreja, ela não vai bater com isso. Ela vai estar sempre relacionada ao contexto local, que é como se Jesus estivesse pegando o que é local, o que é palpável e jogando isso para o céu, que não é palpável ainda. Então Jesus constrói uma ligação entre o que é daqui com o que vai ser. Ele sempre faz isso nas recompensas. Então é uma relação entre o contexto e o céu, tá? E a recompensa mesmo do céu, celestial. E aí todas as 7 igrejas vão receber todas as recompensas. Era isso que você ia falar? Mas sabia, né? Mas, cara, isso, se você lê como se fosse a primeira vez, Uhum. só vai dar para entender isso em Laodiceia, Só. Concordo. não é? Concordo. Porque a promessa de Laodiceia, cara, uma igreja que não tem nada de bom para falar dela. Uhum. Então, na nossa cabeça, você fala, cara, se essa terceira igreja aqui teve 2 problemas e promessas equivalentes, isso vai aumentando no livro. Uhum. Aí chega em Laodiceia, qual que é a nossa expectativa? Rapaz, essa igreja vai ter um monte de promessa, Uhum. mas ela só tem uma. Uhum. Mas é a promessa que faz entender, falar, Uhum. então na verdade vai herdar tudo, Isso. porque essa é a promessa que faz a pessoa herdar tudo. Ou seja, Mas a gente vai falar disso. vamos falar disso lá, mas eu vou deixar aqui bem com mais clareza o seguinte. Como é que eu falo compound em português? Composição? Com, compor. Compor, vai. Então é o seguinte: cada recompensa compõe sobre a outra. E no final você tem Na verdade, acrescenta. acrescenta sobre a Ela outra, vai somando, vai vai somando. somando. Então, o que a primeira o que Éfeso ganha, soma com o que Esmirna ganha, soma com o que Pérgamo ganha, soma com o que Tiatira ganha, vai somando tudo e no final dá um bloco só de recompensa para todo mundo que Tudo. vai ser salvo. Entendeu? Até porque para você experimentar da árvore da vida, você vai receber um novo nome, vai receber uma pedrinha branca. E eu vejo isso também, Diego, assim, Ou seja, a rapidinho, já só para não mensagem. esquecer, o que isso quer dizer pra Sim, gente sim, é que as 7 mensagens são uma só. Pegou? perfeito. Por isso que a gente precisa um do outro para poder compreender melhor Deus. Exato. Por isso que aquele verso, né, e compreender junto com os santos, qual a largura, a altura e a profundidade, e conhecer toda a plenitude, o amor de Cristo, né? Isso se dá numa vida em comunidade, né? Uhum. Não é que ele, né? Isso é uma questão de salvação, cara. Vida em Isso. comunidade é uma questão de salvação. Então E assim, cara, Deus responde no contexto de cada um. E aí ele dá ali um pedaço, né? E o outro pedaço está com outra igreja. E aí a gente vai juntando tudo, né? Então, sim, se não tiver essa união, tem tanta coisa para dizer aqui, né? Tem essa da união, tem de que a mensagem é uma sim. coisa só, tem tanta coisa que liga quando você entende isso. E eu vejo assim que, cara, as mensagens são tão contextualizadas, tanto a maneira como Jesus se apresenta e as promessas, porque, cara, elas precisam trazer um alento para aquele momento, sabe? Uhum. É muito fácil a gente falar assim para a pessoa: eu vou orar por você.
Ah, na volta de Jesus os seus problemas vão ser resolvidos, sabe? Uhum, A gente fica jogando tudo na conta lá no futuro. Tá, mas a pessoa ela tá vivendo aqui agora. Ela uhum, não dá para esperar o futuro para poder aliviar o sofrimento da pessoa. uhum, Então, quando Deus ele traz essa contextualização, que é uma solução futura, mas usando emblemas ali do presente, a pessoa fala assim: "Ah, então, então não é o fim. O consolo, ele é dado ali no momento onde ele é necessário, entendeu? uhum. E não só como um bilhete para você ficar esperando vir no futuro. O consolo, ele vem no momento em que ele é mais necessário. E as pessoas estão morrendo. Elas precisam entender, dentro do contexto delas, que também vai ter solução para isso. Perfeito, perfeito, perfeito. A mensagem ela começa, ela tem uma origem local e aí dali ela Deus, ele expande. interfere na história, e ela vai expandindo. Deus não é um Deus longe. Uhum. Deus é um Deus tão perto, cara, que ele vai usar o seu contexto para falar com você. Isso aí, Olha isso. isso aí. Muito legal. Sensacional. E aí vem a questão da pedrinha branca e do novo nome, né? Que aí a pedrinha Uhum. branca, cara, ela casa muito com como que é lá o Gladys, como que é? Ios E os Gladys. Gladys. É. Ela casa muito com Ios Gladys, né? Porque cara, eu acho que é a ideia mais próxima, né? Que os julgamentos eles eram absolvidos com uma pedra branca ou eram condenados com uma pedrinha preta. Uhum. Então, nossa, cara, entender que eles vão receber uma pedrinha branca Isso. é um sinal de muita alegria. Sim. Para quem vê uma absolvição de um ente querido ou da própria pessoa ali, ela fala, nossa, cara, então a gente tem como escapar da E você morte. sabe que Pedrinha Branca e Pérgamo era um negócio muito positivo. Não só porque por isso que você acabou de falar, que ele tirava você quando você estava sendo absolvido, você recebia a Pedrinha Branca, mas também porque quando tinha convite de festa era Pedrinha Branca também. Ah, hum. Festividade Pedrinha Branca. Exato, exato. Né? Legal. É. Agora eu não lembro qual, mas tem uma igreja aí, cara, que quando os exércitos voltavam Uhum, das batalhas, uhum, toda a cidade se vestia de branco para celebrar a vitória. uhum. Então por isso que tem gente que vai ser vestida de branco, entendeu? Sim, Aí nas sete igrejas. sim. Legal. Legal. Então, uma coisa importante que é o seguinte: é escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É, o que quer dizer isso aqui, né? No contexto bíblico? Quer dizer que você vai ter um novo caráter, porque o nome significa o seu caráter. E isso também está. Isso é muito importante no livro de Apocalipse. Né? Então, quando fala. Só para dar um breve spoiler para você. Quando fala lá na frente que o nome de Deus vai estar na tua testa, não se trata apenas de marcação de propriedade, embora seja também. Mas se trata de Vai tatuar na coxa. carregar o caráter. Ok? Isso que quer dizer o nome. O nome que é caráter. Então a pessoa vai receber um novo nome, um novo caráter, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe o caráter que tem, até ele que está recebendo isso daí. Certo? E isso aí tá retratado na vida de Antipas, cara. Exato. Ele é retratado como a testemunha, o que não negou a fé, guardou o nome de Cristo, Uhum. fiel, morreu até o fim. Diego, é assim, exceto aquele que o recebe, né? Ninguém conhece. Uhum. Não dá para você explicar para uma pessoa o que é um novo nascimento se ela ainda não nasceu de novo. Uhum. Então, por isso que essa é uma experiência pessoal, né, Uhum. entre a pessoa e Cristo, né? Sim. Quando Antipas ele recebeu um novo nome, cara, é ele que vai entender, né? Ele só passou por aquela situação particular. Uhum. Cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, Uhum. né? Nesse sentido, que a gente até fala da sua experiência pessoal com Deus, da salvação individual, é nesse aspecto, cara. Só você sabe o que você passou com Deus, né? Só você sabe a luta que foi,
Só você sabe as dificuldades, nos momentos que você viu Deus agindo. Essa é uma experiência pessoal que cada um precisa ter, cara. Cada um precisa ter cada um precisa comprar o teu azeite, Diego, Pode crer. né? Agora, eu tô sentindo uma coisa. Eu tô sentindo que você tá Hum, escondendo o maná escondido aí. Que você falou tá de, escondido, você né? falou de tudo, você tava escondendo o maná escondido. Tá escondido. Cara, Cadê esse tem, maná tem duas escondido? maneiras. Hum, Tem duas maneiras de ver isso. hum. Uma eu descobri esses dias, né? A outra eu tinha uma ideia na minha cabeça. Para começo de Ele conversa, tá. a gente procura maná escondido Ah, na Bíblia e não acha, né? na verdade, acha. Hum, tá escondido Na mesmo, porque. verdade, acha. Tá bem escondido, né? Cara, deixa eu ver se eu lembro o verso decor. Só um minutinho. Assim, enquanto vou lembrando aqui do verso, cara, tem duas maneiras. O maná tá escondido, beleza. Do quê? Ou de quem? Ok. Certo? Então, quando você responde, é porque, né, se tá escondido, é porque ele tá escondido de alguém ou de alguma coisa, né? É, para onde vai a sua cabeça quando você pensa assim, tá, o maná foi escondido de quem? Cara, maná escondido, a minha cabeça vai imediatamente para o maná que tá Hum, dentro da arca, porque ok. foi a única coisa que sobrou do maná que estaria dentro da arca e que a arca tá escondida, né? A arca a gente não sabe onde tá. Então, minha cabeça vai para lá, tá? Agora, falando Tá, não biblicamente, para onde vai a minha cabeça, tranquilo. certo? Isso, certo. Agora, como eu sei que essa fala que ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, eu sei que essa fala de recompensa toda aqui é sobre o céu, é sobre a recompensa da vida Uhum, eterna, né? Então, certo. tem a pedra, o cara vai receber a pedrinha branca e o maná escondido, né? Ao mesmo tempo. Então, Sim, então isso me faz questionar a visão do maná que está dentro da arca hoje, porque a arca está aqui na Terra. Né? exato. E aí? E aí? E aí? Tô jogando pra você. Eu achei o meu texto. Cara, 1 Reis 8:9. Coloca aí pra galera acompanhar com a Vou gente. colocar. Primeira Reis 8, 8:9. verso 9. Tá aqui, vamos lá, tá na tela. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel saírem da terra do Egito. Aí é o momento que Salomão construiu o templo e ele está agora inserindo a mobília, colocando tudo, e aí ele vai apresentar aí a arca. Mas a gente sabe que na tenda, quando era o tabernáculo, você vê lá claramente que foi colocada as tábuas, a vara florida de Arão, certo? E o Uhum. que mais? Maná. O maná. Uhum. O maná. Então, agora, cara, não é mais mencionado o maná dentro da arca. É nesse momento que o maná está escondido. Entendeu? Tô entendendo. O maná, ele tá escondido nesse momento. Ok? Então, Interessante, esse peraí, deixa eu momento, pensar nisso, vai. o que que aconteceu? Cara, o Maná, ele choveu 41 anos, sabia? Hum, Quando terminou os 40 anos no eu deserto, não sabia. até quarenta o e um povo. anos. Foi 41. Sabe por quê? Porque quando terminou o tempo no deserto, o povo entrou em Canaã, eles precisavam semear a terra, né? Precisavam trabalhar nela. E aí, os meses em que parou de chover o maná, dá um tempinho a mais para o povo continuar comendo, para a terra produzir, aí sim eles viverem da terra. E conforme a vai avançando, conforme a verdade vai progredindo, é, o relacionamento de Deus com o seu povo, ele vai mudando de mais visual para menos visual. Uhum.
certo? Uhum. Olha como eram as manifestações de Deus no Antigo Testamento, olha como foi no tempo de Jesus, olha como é hoje, né? Então muita gente fala assim: nossa, como eu queria ter uma pedrinha do Urim e do Tumim para Deus falar sim ou não, Sim. né? Então a gente quer ter o visual, mas Deus ele vai aprofundando o nosso relacionamento porque ele quer ensinar a gente a viver pela palavra. Então, como eu vejo essa ideia do maná escondido? O maná está escondido, Diego, porque no tempo do fim a gente tem que aprender a viver pela fé. Então, o maná ele não está escondido do Antipas do tempo do fim. O maná ele não teve escondido de Antipas. Ele foi sustentado por Deus, ele foi cuidado por Deus. O maná ele é revelado para o povo de Deus. O maná ele é revelado para quem quer ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Por isso que eu falei para você que no comecinho eu não via a espada que saía da boca de Deus como algo Uhum. negativo, né? Uhum. Porque da boca de Deus, porque a palavra de Deus também ela é interpretada na Bíblia como maná, Sim, sim. né? Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que Certo. sai da boca de Perfeito. Deus. Então, cara, o maná tá escondido porque o Não, peraí, maná, peraí, cara, peraí. ele é pros... Segura! Segura! Já deu o que você acabou de falar. Você acabou de falar que a boca, da boca de Deus sai a palavra. Essa palavra pode ser maná ou ela pode ser espada. é o juízo e a salvação, Porque né? tem uma coisa que eu não falei aqui, que é lá no verso 14, fala assim que Hum, se a igreja não se arrepender, ele vai vir com a espada e vai pelejar contra eles. Mas o eles aqui não é a igreja, é contra aqueles que são os nicolaítas e os balaamitas, vamos colocar assim. os falsos mestres. Isso, exatamente. Então, olha. É porque se eles não se arrependerem, cara, eles estão fazendo parte a- desse Aí grupo. agora olha o contraste. Ele chega com a espada na boca, mas a recompensa da boca dele sai no maná. Entendeu? Caraca. Então, a palavra de Deus, ela, por isso que ela em Hebreus fala que ela é apta para discernir os pensamentos, separar a medula, tudo. Cara, olha a espada sendo recortada aqui na carta. Esse aqui conservou meu nome, esse aqui não negou a minha fé. Agora esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui é falso mestre, esse outro aqui é nicolaíta. Aí Deus ele apresenta a solução para o problema. Vocês precisam se arrepender. Uhum. Aí ele dá a advertência. Sem arrependimento, vocês vão ter que enfrentar o juiz. Vocês sabem como é enfrentar um juiz em Pérgamo. Uhum. Vocês sabem como é enfrentar o juiz em Pérgamo. Agora, Perfeito. agora vocês vão me enfrentar se Uhum. vocês não se arrependerem, Uhum. né? Então, cara, o maná ele é escondido para aquele que não quer ouvir o que o Espírito está falando para as igrejas. Uhum. Então, o maná ele é revelado, tanto é que essa é lenda judaica? Como é que fala isso, Diego? Em judaico é lenda ou é tradição? Depende. Pode ser É, tradição, pode ser lenda. é, O que é? é que os judeus eles acreditam que existe uma lenda Baruch, agora eu não lembro, cara. Hum. Depois eu vou ver aqui. Que o maná ele vai voltar no tempo do fim. Por isso que Ah, ele está escondido, nunca ouvi falar disso. entendeu? Uhum. Só que para nós o maná é a palavra de Deus. Tanto é que João, cara, João é o maior exemplo dessa transição. A geração de João, ela viu Jesus. Uhum. A geração que está recebendo as cartas de João, ela não testemunhou de Jesus. Uhum. Uhum. Todo relacionamento que essa geração tem com Jesus é através da leitura e dos testemunhos das pessoas. Uhum. Mas essas mesmas pessoas podem ter a mesma experiência que os que viveram com Jesus também tiveram, de intimidade, de relacionamento, de aprofundamento na palavra. Se eles aprenderem a se relacionar com Cristo, eles também vão se alimentar do maná, mas é um maná que está escondido. Uhum. Muito bom, muito bom.
Muito bom. Então, Diego, Antipas, cara, eu acho que dá pra gente dizer que ele é uma pessoa que aprendeu a se alimentar do maná escondido. Uhum, Porque Antipas não tem nada sobre ele na Bíblia além desse verso, mas esse verso ele nos retrata exatamente o tempo em que nós vivemos. uhum, Nós vivemos em grandes centros urbanos, é, totalmente mundanizados, paganizados, idólatras, mas Antipas aprendia a encontrar o maná escondido, mesmo vivendo aonde Satanás habitava. uhum, Então, acho que Antipas é o nosso modelo de hoje, cara. A gente precisa. Nós podemos ser fiéis a Deus, nós podemos se agarrar ao nome de Deus, nós não precisamos negar a nossa fé, uhum, não importa o contexto em que nós vivemos, uhum. mas nós precisamos aprender a se alimentar do maná escondido, como Antipas aprendeu, para que a gente possa receber o nosso novo nome e uma pedrinha branca do próprio Deus, onde ele vai nos apresentar como aí está o meu servo bom e fiel.